A paz do Senhor. Na lição de hoje, veremos como os opositores se levantaram contra os muros de Jerusalém na reconstrução. Veremos seus ataques e como Neemias e o povo conseguiram vencê-los e concluir a obra. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse terceiro trimestre as lições bíblicas da CPAD com a reedição de 1993, que foi escrita pelo missionário Eurico Bexter, que tem o tema Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 9, que tem o título Como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas que coisas são essas? São as dificuldades, são as oposições, são os problemas do dia a dia. Nós somos mais que vencedores porque somos capazes de suportar e triunfar, não com a nossa própria força, nem o nosso poder, mas o poder que está em Cristo Jesus. A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20 e 1 João capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Se há algo que todos os seres humanos têm em comum, é o mesmo inimigo. O nome dele é Satanás. Ele é como um leão que está ao derredor, rugindo, bramando, buscando quem possa tragar. Quando uma pessoa se levanta contra você, você tem que entender isso, que por trás dessa pessoa existem forças malignas, demônios que estão atuando contra a sua vida. E lembrando sempre, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa luta, a Bíblia nos ensina que devemos tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir um dia mau. O dia mau, ele pode ser hoje, pode ser nesse momento que você está vivenciando, pode ser doenças, circunstâncias inesperadas da sua vida. Esse é o dia mau para você. Temos feito tudo, depois que você ter feito tudo, depois de ter superado essa dificuldade, ficar firme, ou seja, permanecer de pé para o próximo combate, porque o crente ele vive de luta e de vitória em vitória. Nós não devemos ignorar essa batalha, pois todos estamos nessa, não temos que achar que um é mais que o outro. A batalha espiritual, o inimigo de nossas almas, ele é real, então temos que ter certeza que ou nós enfrentamos isso, ou seremos derrotados por ele, e escravizados por ele, pelo diabo, ou resistimos e ficamos firmes na fé. Deus, ele é o nosso general e ele está nessa guerra com a gente e ele enxerga além das trincheiras inimigas. Então, ele está na nossa frente, então nós somos mais que vencedores, porque nessa luta nós não estamos sozinhos. E temos que acreditar que temos que nos revestir em oração, buscando o Senhor, porque essa luta, ela realmente é diária, é uma luta espiritual. E sendo assim, temos que permanecer firme como um bom soldado. Estarei colocando aqui em cima um link de um estudo que fala bem sobre a armadura de Deus. O inimigo sempre ele procura atingir a nossa fé. Leia comigo Neemias capítulo 4, versículo 1. Acompanhe comigo aí. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quem era esse homem? Quem era Sambalate? Quem era Tobias? Para entendermos por que ele odiava tanto o povo judeu. Para começar, temos que lembrar sempre que o povo judeu é descendente de Abraão.
Sanbalate, ele era descendente, ele nasceu na cidade de Horonaim, em Moabe. Ele era descendente de Ló com a sua filha, numa relação incestuosa que ele teve com a sua filha mais velha. E Tobias também era descendente de Ló, só que com a filha mais nova de Ló. Ou seja, Sanbalate, Tobias e o povo judeu, eles eram primos por descendência, e havia esse ódio mortal que havia sobre a vida dele, que o inimigo estava usando contra a vida dos judeus, propriamente dita. Acompanhe ainda comigo, Neemias capítulo 4, versículo 2. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? O inimigo, ele sempre vai tentar dizer que nós não conseguimos, que somos fracos. Então os judeus, eles não tinham força militar, eles não tinham um exército. Então, para impor contra aquele povo que estava ao seu redor, os samaritanos, tantas pessoas. Então eles não tinham como enfrentar aqueles opositores com uma força de um exército militar. O inimigo, ele ataca usando a arma do desprezo contra a gente, dizendo que nós não vamos conseguir, que somos fracos, mas em nós mesmos nós não temos força. A força que está em nós, ela vem de Deus. O inimigo, ele sempre usa as mesmas armas, o desprezo, calúnia, zombaria, sempre dessa forma para nos abater. Ainda lendo Neemias capítulo 4, versículo 2, permite-se-lhe-á isto? Então ele está perguntando assim, Sanbalate, ele está perguntando, pensando assim, ele era governador de Samaria, mas ele tinha ambições, ele tinha planos, e a presença de Neemias ali estava atrapalhando os seus planos ambiciosos que ele tinha ali de governar a Judéia. Então, ele teria arruinado, Neemias teria arruinado os seus planos. Então, ele tenta colocar em dúvida a autoridade de Neemias. Ele começa a falar calúnias contra Neemias. Então ele começa a difamar a moral de Neemias, espalhando calúnia, dizendo que Neemias queria ser, na verdade, se constituísse rei daquele lugar. E isso era mentira. É uma forma que o inimigo tem de nos abater, nos caluniando. Se você deixar ouvir aquilo que é uma mentira contra você, se levantar, você perde essa batalha. Então ele começou a desprezar e caluniar e tentar enfraquecer a fé daquele povo que estava naquela grande obra. Ainda no versículo 2 de Neemias capítulo 4, ele fala aqui assim: sacrificarão. Os povos ao redor, os povos pagãos, tinham o hábito de fazer sacrifícios a seus deuses quando eles queriam alguma coisa, alguma benevolência ou aplacar a ira dos deuses. Então ele estava perguntando, será que eles vão sacrificar e o Deus deles irá conceder o que eles estão querendo, que é concluir essa obra? Então eles acreditavam, perguntando isso, eles estavam zombando. Eles não acreditavam que o Deus dos judeus iria ajudá-los naquela reconstrução. Então ele está perguntando, será que eles vão sacrificar? Continua ainda no versículo 2, será que eles vão acabar em um só dia? Então ele estava ali naquela zombaria constante ali, falando, será que eles vão acabar em um só dia? O povo estava muito unido. Sanbalate sabia que eles estavam unidos no mesmo propósito de reconstruir aqueles muros. Então ele tentou desanimar, mostrando que seria impossível e demoraria muito tempo. Ele diz, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas, porque as pedras que eram usadas na construção dos muros era de pedra calcária e tinha sofrido uma temperatura muito grande de fogo, do incêndio que teve na época da invasão babilônica. Então aquelas pedras estavam muito frágeis, não teria como ser usadas. Então ele está falando, será que vai vivificar essas pedras para que fiquem firmes, realmente fiquem de pé? Então eles não compreendiam que maior que estava com eles do que o que estava com o mundo. Então maior do que está em nós do que está no mundo. Então Deus estava na frente daquele negócio. Então será que essas pedras vão resistir à ação do tempo?
era esse questionamento. Eles estavam desprezando, desfazendo daquilo que eles estavam fazendo. Não é diferente conosco. Quando estamos fazendo uma obra, sempre vai surgir pessoas que irão diminuir o seu trabalho, vão diminuir o que você está fazendo, e você vai estar dando o seu melhor. Se você ficar pensando no que os outros estão pensando, você não consegue agir da maneira correta para Deus. Você tem que sempre visar: estou fazendo uma grande obra e é para Deus. Estou agindo para Deus, dando o meu melhor para Deus. Neemias capítulo 4, versículo 3 diz assim: e estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então o que Tobias está dizendo? Para que gastar tanto tempo? Para que ficar trabalhando, se matando com uma coisa sem valor nenhuma? E vai além disso, ele vem dizendo que se um pequeno animal, uma raposa, subir em cima daquele muro, que era tão frágil que essa construção iria ruir. Então ele está desprezando aquilo que o povo estava fazendo. Vai ser da mesma maneira conosco. Estaremos fazendo algo para Deus. E vai ter pessoas que vão dizer: não vai dar certo, isso não vai para frente. Então nós temos sempre estar em oração, ligado com o Senhor, porque por trás daquela pessoa, infelizmente, existem forças malignas querendo atrasar a obra de Deus, atrapalhar a obra de Deus em nossas vidas. Neemias capítulo 4 ao 6 diz assim, capítulo 4, versículo do 4 ao 6, vai dizer que a zombaria vai continuar, mas só que não afetou Neemias de forma alguma. Por quê? Porque tanto ele quanto o povo não pararam de trabalhar ao ponto de continuar até a metade do muro. Eles conseguiram chegar numa boa altura com a construção dos muros. E a luta nossa é diária, e a luta deles também estava sendo diária, mas a obra de Deus ela não pode parar. Vai chegar um momento que você vai se indagar: será que eu sou capaz? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou ter a aprovação de Deus? Sim, você terá a aprovação de Deus. Sempre lembrando, maior é o que está em nós do que está no mundo. Sempre surgirá essas dúvidas. Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou fazendo o correto? E quando vier esses questionamentos, você entra em oração. Fale diretamente com Ele, que você terá a sua resposta. E não ouvir as vozes que estão ao seu redor. Neemias 4, versículos 7 e 8, vai nos mostrar que o inimigo, ele sempre agirá com astúcia. Ele vai tentar ficar próximo a você. Por quê? Porque ele próximo a você, ele vai conhecer as suas fraquezas, os seus pontos fracos. Ele vai tentar se unir a você, como os samaritanos tentaram se unir ao povo judeu. Dessa maneira, conhecendo os pontos fracos nossos, ele vai usar isso contra você. Então, tem que tentar entender que quando eles não conseguem, eles começam a ameaçar você. E foi o que aconteceu com eles. Como eles não conseguiram se aproximar da primeira reconstrução que foi do templo e agora dos muros, então eles começam a ameaçar você. Nós já estudamos que enquanto as pessoas estavam trabalhando, tinham que estar com suas espadas na mão, defendendo o lugar, vigiando. E nós temos que estar sempre nessa vigilância também. Então, tem que ter uma resposta como a Neemias teve. Estou fazendo uma grande obra e não poderia descer, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Essa é a nossa resposta. Por mais que fale: olha, não vai para frente, isso aí não tá legal, fulano fez melhor, não deixar se esmurecer por essas palavras. Responda como Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar, não posso descer para dar atenção ao que vocês estão falando. Eu estou focado em um alvo, e o alvo é Cristo. Neemias, ele não procurou a vingança, ele deixou a justiça nas mãos de Deus. O segredo dele era a oração, o planejamento e a ação. Lemos isso em Neemias 4, 9 ao 23. A oração, ela é uma arma indispensável na batalha que travamos nesse mundo. Porque a nossa luta, lembre-se, não é contra o irmãozinho do lado, não é contra o seu vizinho ou um parente. A nossa luta são espirituais. Então, somente vencemos em oração. É na oração que exercitamos também a nossa fé.
e que deixamos a incredulidade. Quando você está em oração, a sua fé ela se fortalece mais e você crê muito mais no impossível. Na oração, nós enchemos de esperança e abandonamos a tristeza, a preguiça e enchemos de coragem. Mas quando estamos orando, temos que planejar e agir também. Assim como Neemias, em oração e agindo, tendo uma atitude contra aquela situação, ele não subestimou o inimigo. Nós temos que entender, a nossa luta sim, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas também não podemos subestimar essas hostes malignas que estão ao nosso derredor. Então ele também agiu e ele se preveniu contra os inimigos, ele colocou guardas que vigiava de dia e de noite. Porque de dia ainda nós podemos pensar na calmaria, mas e à noite quando todos estão descansando? Então ele colocou vigia que era possível e quando ele podia, e eles fizeram já que eles não possuíam um exército para se defender. Então ele colocava vigia em pontos estratégicos no contorno, no decorrer do muro. Alguns foram colocados nos lugares altos e outros nos lugares mais baixos do muro. Eles tinham uma vida, eles tinham a vida deles a perder. Era só o que eles tinham. Então Neemias criou um sistema de alarme em toda a extensão do muro. Uma trombeta feita com chifre de animal, quando fosse tocado, todos deveriam correr para aquela direção. E era assim que eles faziam. Eles estavam trabalhando. Se alguma trombeta tocasse, eles sabiam que ali estava tendo uma invasão, estava sendo atacado naquela direção. Todos correriam para lá para se unir e enfrentar o inimigo. Isso nos dá uma lição muito importante. Como é importante quando vemos pessoas próximas a nós, irmãos, que estão sofrendo ataques espirituais e que possamos estar juntos, unidos em oração, em comunhão verdadeira. A oração combinada com a vigilância, a fé e a ação é o princípio de confiança ativa na divina providência de Deus. Então, estarmos alertos contra a ação inimiga e poder ajudar a estar em união contra isso. Por quê? Porque o inimigo ele quer derrotar a igreja. A meta dele é destruir a igreja. Então, quando derruba um soldado, está afligindo todos os outros, porque somos um corpo de Cristo. Então, essa união, essa ação, o exemplo de Neemias como líder para nós é tão importante que mostra isso. Não é só orar, mas agir, é tomar atitudes, é estar em vigilância, ficar firme, permanecer no foco daquilo que Deus determinou para nossas vidas. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, que não seria fácil vivermos aqui neste mundo. Há muitas distrações que tentam nos tirar do alvo que é Cristo, tirar nós do propósito dele, da boa obra de Deus. Nós temos que montar guardas de dia e de noite, temos que buscar o socorro de Deus. Lembre-se, pedras queimadas podem não ter boa aparência, mas o Senhor nunca se preocupou com a aparência exterior do seu templo, e sim no interior das suas habitações. Aqueles que passam pelo fogo estão dispostos a ser usados para a obra de Deus.